Nós sabemos que estamos em um período de festividades. E a principal festividade que nós temos agora neste mês de dezembro é o Natal. O Natal e o Ano Novo, né? E o Senhor me trouxe algo para nós resgatarmos o verdadeiro significado, o verdadeiro sentido do Natal. Porque, infelizmente, o verdadeiro sentido e significado do Natal, ele se perdeu com o tempo. E cada vez mais as pessoas já não sabem o que significa o Natal. Se você pergunta para uma criança da igreja, possivelmente ela vai saber te responder e ela irá dizer que é o Senhor Jesus Cristo que nasceu, que veio pelos nossos pecados, e nós comemoramos esse momento, né, a respeito da vida, da obra, o nascimento de Jesus. Mas eu tenho quase certeza absoluta, irmãos, que se vocês perguntarem para uma criança lá no mundo, ou até mesmo para um adulto lá no mundo, ele vai dar uma enrolada, ele vai titubear, mas ele não vai saber te responder exatamente qual o verdadeiro significado do Natal. E o título da mensagem de hoje é Servir sem Interesses. Mas por que esse título, pastor? Porque, infelizmente, as pessoas têm o significado do Natal em suas mentalidades consumida somente por o que nós vamos ganhar no próximo Natal. As crianças esperam a meia-noite para poderem abrir os seus presentes. As pessoas, os adultos, esperam a meia-noite para poderem comer, para poderem se alimentar. Esse é o significado do Natal que existe no mundo. E talvez seja o significado do Natal que tem invadido as nossas casas. Mas sabemos que o Natal não é isso. O Natal é para mostrar Jesus nascendo como nosso Salvador. Porém, além disso, por que Jesus nasceu? Quais os motivos do seu nascimento? O que ele veio nos ensinar? O que ele veio nos mostrar? E é isso que o Espírito Santo me move a trazer para os irmãos nessas 4 pregações. Um amor sem interesses. Os irmãos concordam comigo que ultimamente nós temos visto amores cheios de interesses? As pessoas muitas vezes nos ligam. E aí quando nós vamos atender, é uma pessoa lá do outro lado que não te conhece, nunca te viu, e ela te faz a seguinte pergunta: o senhor deseja um novo cartão de crédito? O senhor deseja um novo serviço para você? E infelizmente, isso está consumindo as nossas vidas. As pessoas, quando vão nos perguntar sobre algo, é porque ou elas têm interesse naquilo que nós podemos oferecer para elas, ou elas têm interesse em algo que você tem e você pode dar para elas. E o Natal, da maneira que o mundo vê, tem sido exatamente assim. Eles incentivam as nossas crianças a pedirem aos pais os melhores presentes de Natal. As pessoas estão em todo o tempo pensando: o que eu vou fazer nesse Natal? Qual comida eu vou fazer para tal? Qual presente eu vou comprar para tal pessoa? Se você for no shopping, irmãos, lá existem inúmeras pessoas prontas para te oferecer algo. Sempre amor por interesse, amor por interesse, amor por interesse. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo veio nos mostrar e nos ensinar que o seu amor não tem interesse algum. Ele só se interessa por aquilo que nós somos. Jesus não se interessa por aquilo que nós temos a oferecer a Ele. Porque afinal nós não temos nada
para oferecer. Mas mesmo assim, ele nos amou e ele se doou por nós. E o primeiro que eu gostaria de trazer, como eu já falei, é como nós podemos amar, servir sem qualquer tipo de interesse. Vamos abrir comigo a Bíblia em Mateus capítulo 20, do versículo 20 a 28. Porque o Senhor Jesus Cristo nos ensina que nós devemos servir. E quando servimos, nós estamos praticando o seu amor. Amém? Então vou ler com os irmãos, ele diz o seguinte: Então, se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: O que queres? Ela respondeu: Manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que estou para beber? Responderam-lhe: Podemos. Então lhes disse: Bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém, irmãos? Queridos, deixe-me explicar um pouco o contexto dessa passagem. O Senhor Jesus Cristo estava reunido com os seus discípulos. De repente, chegou a mãe de 2 desses discípulos. Era a mãe de Tiago e João. Ela se achega a Jesus e fala o seguinte: Mestre, eu posso te pedir um favor? Olha o interesse dela aí. Ela se achegou ao Senhor Jesus Cristo e falou assim: Mestre, eu posso te pedir um favor? Aí o Senhor Jesus Cristo já sabia, ele falou: Pode, minha filha, fica à vontade, fica sossegada. Ela pediu o seguinte: Eu peço que esses meus 2 filhos aqui, Senhor, que estão contigo, quando vier o teu reino, que um se assente à tua direita e o outro à tua esquerda. Aí o Senhor Jesus Cristo virou para ela e falou o seguinte, virou para eles, na verdade, e falou o seguinte: Por acaso vocês estão dispostos a beber do cálice que eu beberei? E por que o Senhor Jesus Cristo estava falando isso? Ele estava dizendo para aqueles discípulos: Por acaso vocês estão dispostos a sofrer conforme eu sofrerei? Isto é o cálice que Jesus estava falando. E eles, não sei se eles sabiam o que eles estavam respondendo, ou se eles disseram de ímpeto, de pura vontade. Eles falaram o seguinte: Sim, Senhor, estamos dispostos, beberemos desse cálice. E realmente, os apóstolos sofreram devido à pregação do Evangelho. Tiago morreu, foi martirizado. E depois João, o outro irmão, ele viveu uma vida longa, mas passou pelo cárcere, passou por dificuldades, ficou isolado em uma ilha em que só existiam ladrões, assassinos, pelo crime que ele cometeu de pregar o Evangelho. E o Senhor Jesus Cristo falou então o seguinte: tudo bem, vocês beberão do meu cálice, mas com relação ao assentar à minha direita e à minha esquerda, isso não me compete fazê-lo, mas ao meu Pai que está nos céus. Porque se vocês quiserem ser os maiores, se vocês quiserem ter autoridade, ou se assentarem à minha esquerda e à minha direita, vocês precisarão
servir a Deus. Porque diferente do reino dos homens, no meu reino é aquele que mais serve aos outros, que é o maior entre vocês. Que loucura de ensinamento. Que maluquice, que doideira. E vocês sabem por quê, irmãos? Porque esses rapazes, essa mãe, eles estavam interessados em algo que Jesus Cristo poderia lhes oferecer. E vejam que momento complicado, conturbado, em que eles foram fazer tal pedido. Porque no versículo 17, nós vemos, estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12, e no caminho lhes disse, eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Irmãos, Jesus está falando para eles o seguinte, pessoal, o Filho do Homem sou eu vou ser entregue à morte, eu serei açoitado, eu serei humilhado, eu serei entregue aos gentios, que eram os não-judeus, e serei crucificado, serei pisoteado, sofrerei as piores coisas, tudo bem? Aí vira a pessoa para você e fala assim, então, Senhor, não se esquece de mim no teu reino, eu quero assentar à tua direita e o meu irmão pode se assentar à tua esquerda. Jesus está falando que está sofrendo, que vai sofrer, e esses dois estão com um completo interesse naquilo que Jesus pode lhes oferecer. A insensibilidade dos discípulos neste momento, os olhos fechados dos discípulos nesse momento. Imaginem a seguinte cena, irmãos. Está lá no Natal, uma pequena ilustração. Você falando para a sua família, abrindo o coração, gente, eu estou doente, eu estou passando mal, eu estou com dificuldades, eu estou com um problema muito grande. E o pessoal, tá bom, que horas que eu posso abrir o meu presente? Tá bom, legal, deixa essas noticiações para lá. Que horas que eu posso comer o frango? Já posso cortar o Chester? Vejam a insensibilidade dos discípulos neste momento de sofrimento de Jesus. E será que para nós, na época em que nós estamos vivendo, também não está faltando um pouco mais de amor, sem interesses pelas pessoas? Vejam os noticiários. Nem mesmo mais respeito pelo morto ou pelo acidentado as pessoas têm. Porque o maior interesse delas não é o estado daquela pessoa, mas a audiência que aquele corpo estendido no chão pode nos proporcionar. Tamanha é a insensibilidade da sociedade em que nós estamos vivendo. Mas o Senhor Jesus Cristo nos mostra que nós cristãos precisamos ser luz do mundo e sal da terra. Precisamos clamar ao Espírito Santo para que Ele venha trabalhar em nossos corações para sermos diferentes do que nós estamos vendo neste mundo. E essa diferença se mostra no nosso servir ao próximo sem qualquer tipo de interesse. Será que nós estamos dispostos a amar o nosso próximo sem qualquer tipo de interesse? De fazer a obra de Deus sem qualquer tipo de interesse? Porque o Senhor Jesus Cristo nos mostra no versículo 28, e esse é o primeiro ponto que eu gostaria de tratar com os irmãos. Jesus veio para servir e não para ser servido. Ele diz aqui, tal como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Feliz Natal, irmãos. Será que nesse Natal nós estamos dispostos em nosso coração a ser como o Filho do Homem?
a mostrar para esse mundo que nós podemos fazer a diferença, que nós podemos ser a diferença? Será que lá no dia 24 para o dia 25, o nosso Natal, na nossa casa, vai ser diferente? Porque nós estamos lá por um amor puro, sem interesses? Por um servir puro, sem interesses? Nós sabemos que neste mundo, o grande desejo das pessoas é ser servido em todos os momentos. Mas a grande realidade, a grande verdade do Evangelho é que Cristo veio para servir e não para ser servido. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, desceu de sua glória para servir. Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 8, os irmãos podem abrir comigo neste momento, porque é um texto muito forte e que fala muito com a nossa sociedade neste momento. Já falava com o povo naquela época e continua falando conosco. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. Ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Só que, infelizmente, e eu me coloco nesse aspecto também, porque eu sei a sociedade que eu estou vivendo, a geração que nós estamos vivendo, estamos acostumados a sermos servidos em todo o tempo. Se você for no shopping center hoje, irmãos, vocês serão imensamente servidos por tudo quanto é tipo de pessoa, em todos os lugares. Se você quiser comprar um bombom, você pisa na loja de bombom, vai vir uma pessoa lá e ela vai falar: olá senhor, tudo bem com você? Olá senhora, com um belo sorriso no seu rosto, como que eu posso te servir? Como que eu posso te ajudar? Você gostaria de levar esse bombom? Para quem você gostaria de levar? Para sua esposa? Para você mesmo? Para os seus filhos? Para quem? Se você for em um restaurante, num rodízio, nós estamos acostumados a sermos servidos. Por quê? Você senta lá, já vem é só você colocar no verdinho, vem um monte de garçom querendo te servir. Olá, senhor, o senhor gostaria de um pedacinho de picanha? Olá, senhor, eu tenho uma maminha aqui maravilhosa, qualquer tipo de carne. Você pode ser servido em qualquer momento. E isso está nos deixando mal acostumados, mimados, para falar a verdade. E, infelizmente, isso tem tomado conta do pensamento da igreja do Senhor. Nós pensamos muitas vezes, e eu não estou falando aqui especificamente, tá bom, irmãos? Eu estou falando no geral. No geral de verdade. Muitas e muitas pessoas vêm até nós ou falam a respeito de algo. Ah, eu não gostei dessa igreja por causa do louvor, eu não gostei dessa por causa do pastor. Ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo, porque nós estamos sendo servidos em todo momento pela palavra e nas redes sociais nós podemos escolher aquilo que nós queremos. E as pessoas, ao invés de irem para a igreja para pensarem assim, como eu posso servir, como que eu posso ajudar, o que eu posso fazer por Deus, muitas vezes elas estão com aquele pensamento de shopping dentro das igrejas. Como essa igreja pode me servir? Como Deus pode me servir? As pessoas têm se aproximado do evangelho para ganhar casa, carro, marido bom, esposa boa, roupa lavada, roupa passada. As pessoas têm se aproximado do evangelho para tudo, menos para adorar a Deus, servir a Deus, servir ao próximo, sem qualquer tipo de interesses. E nós precisamos olhar para Cristo, resplendor da glória de Deus, vendo que Ele veio para servir e não para ser servido. E em nossos corações, nós precisamos ter o mesmo sentimento, o mesmo motivo de Jesus Cristo que Ele teve quando Ele desceu, se esvaziou de si mesmo e veio para servir. Como eu e você podemos servir primeiramente a Deus e ao próximo
sem qualquer tipo de interesse em nossas vidas. Essa é a mensagem do Natal. E assim deve ser o nosso interesse em servir as pessoas. Assim deve ser a nossa vida de serviço para as pessoas e para a obra de Deus. E como nós podemos fazer isso? Vocês já pensaram, irmãos, como que vocês podem servir ao teu próximo neste final de ano? Vocês já pensaram como que vocês podem servir na casa de vocês? E lembrem-se, irmãos, o próximo não é aquela pessoa que está na África, vida de serviço, na China, nos Estados Unidos. O próximo é aquela pessoa que está na nossa casa. O próximo é aquele nosso vizinho de porta. O próximo são aquelas pessoas do nosso bairro. Como podemos servir a Deus e ao nosso próximo? Porque este é um mandamento de Jesus. E neste Natal nós precisamos nos lembrar que Jesus veio para servir e não para ser servido. Jovens, como vocês podem servir os seus pais neste Natal? Ou neste mês? E para toda a vida de vocês? Esposas, como vocês podem servir aos seus maridos? Maridos, como vocês podem servir as suas esposas? E principalmente, que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, como aqui nessa igreja da Ponte Grande, nós podemos servir uns aos outros. Como eu posso servir aos irmãos aqui na igreja? Como eu posso ajudar a todos vocês? Servir e servir. Esse é o nosso dever. Uma frase de um famoso pregador diz o seguinte: o desejo de servir é o sinal da grandeza espiritual. Vocês desejam ser grandes irmãos no reino de Deus? Então, devemos servir. E o último ponto, antes de encerrar essa mensagem de hoje, é que devemos servir, sabendo que deste mundo possivelmente nada teremos. Esses homens, por servirem e fazerem a obra de Deus, pregarem o Evangelho, ao invés de ganharem reinos, carros, inúmeras coisas neste mundo, pelo contrário, eles só ganharam o sofrimento. E eu queria incentivar os irmãos e dizer a todos vocês: continuem servindo, mesmo que vocês não venham a ver os resultados. Mesmo que vocês não vejam os resultados aparentes, nada é oculto aos olhos do nosso Deus. Não estamos servindo em vão quando servimos ao Senhor. Ele sabe de todas as coisas. E ainda, irmãos, que não vejamos os resultados nessa terra, Deus vai nos abençoar e nos galardoar com tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. Irmãos, talvez nessa terra, quando nós servimos as pessoas, quando nós amamos as pessoas, elas não vão ter nada para nos oferecer. Nem mesmo muito obrigado em muitas vezes. Mas ainda assim, Deus está de olho em todas as coisas. Por isso, irmãos, lembrem-se, como podemos servir as pessoas neste Natal? Como podemos mostrar o verdadeiro significado dessa festividade para aqueles que nos cercam, para os nossos familiares? Vocês já pensaram? Vamos servir ao nosso próximo? Para encerrar, eu gostaria de deixar o texto que está em Mateus, capítulo 19, que ele diz o seguinte, a partir do versículo 27. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. O que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel.
E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. A nossa vida não é aqui. Acabamos de cantar esse belo louvor que nos diz que nós não devemos focar os nossos olhos aqui. Irmãos, nós podemos neste mundo adquirir coisas, termos as coisas, podemos, não é pecado. Mas o nosso foco não está aqui. O nosso foco está nos céus. E quanto mais nós servimos aqui e vemos que as coisas não estão dando certo, que as coisas estão difíceis, está tudo um caos na nossa vida, continuem adorando e servindo ao Senhor, porque Ele não se esquece dos seus em nenhum momento. E tudo aquilo que nós entregamos aqui, muitas vezes mais lá no céu, teremos de acordo com a vontade do Pai. O maior aqui não é aquele que mais é servido, mas aquele que mais serve. Que nesse Natal nós possamos nos lembrar disso como um memorial e que possamos sim reunir os nossos familiares, mas o mundo precisa ouvir essa mensagem, porque ela é necessária em um mundo que só serve por interesses, que só ama por interesses. Que Deus possa confortar cada vez mais os nossos corações e que possa trabalhar no nosso íntimo para que sejamos cada vez mais parecidos com Cristo.